Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no estudo de número 53 do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Hoje veremos a influência dos espíritos em objetos, talismãs, e descobrir se há alguma interferência nos espíritos nesse quesito. Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Pergunta número 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Resposta: não. Deus não o permitiria. Essa resposta é muito importante, não é? Porque muitos acreditam, sim, que é possível fazer trabalhos espirituais contra as pessoas. Mas veremos quais serão as próximas respostas, porque sabemos que o poder do pensamento, o poder da mente, ela emana também vibrações desequilibradas que podem sim causar a outrem algumas mazelas, porque a outra pessoa, o destinatário daquelas energias, sintonizou na mesma sintonia e com isso recebeu as más vibrações. No entanto, a pergunta é clara. Fazer mal por meio de um espírito dedicado a alguém não é permitido por Deus. Vejamos, no entanto, se há influência, se há possibilidade de desequilibrar outra pessoa, que a gente sabe que é possível. Mas continuemos. Pergunta 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Resposta: algumas pessoas dispõem de grande poder magnético, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundadas por outros espíritos maus. Então vejam, a primeira pergunta do estudo de hoje disse que não é possível uma pessoa má fazer mal a outra pessoa por meio de um espírito também mau. A segunda pergunta já diz que pelo poder magnético, espíritos podem se dedicar a alguém encarnado para fazer o mal. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então vejam, não é que não exista alguém que faça mal a outrem por meio de trabalhos espirituais, mas o que acontece não é um poder mágico, não é um poder que a pessoa tem sobre a outra pessoa. Ela pode direcionar maus pensamentos, maus fluidos, más intenções, e se o destinatário sintonizar, é como numa obsessão, em que o obsessor faz mal ao obsidiado por meio de induções magnéticas, por meio de pensamentos infelizes, fazendo com que a pessoa tenha inspirações para o mal, soprando ideias de suicídio ou de mazelas contra si mesmo. Então não é que não exista influência, não exista os fluidos direcionados por meio de trabalhos. Acontece que não existe mágica. O que existe é a vinculação de pensamento e de vibração. Pergunta 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor da vontade dos espíritos, ou seja, o que os espíritos vão dizer sobre as pessoas que decoram fórmulas ou que realizam práticas pensando que os espíritos lhe obedecem às vontades? Resposta: o efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são velhacos que merecem castigo. Olha que resposta contundente, né? Quem está de boa fé achando que os espíritos obedecem os seus comandos por meio desses rituais, estão se expondo ao ridículo. E as que estão de má intenção serão castigadas. Todas as fórmulas são mera ilusão. Não há palavra sacramental nenhuma,
nenhum sinal cabalístico nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Aqui é necessário a gente fazer outra observação. Aprendemos nas obras de André Luiz e de Emmanuel que o pensamento tem uma força incrível e que é por meio do pensamento que se atrai os espíritos, tanto para o bem quanto para o mal. Aprendemos isso também no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Acontece que as fórmulas cabalísticas, os rituais, eles não têm poder sobre os espíritos. São os pensamentos deles e dos médiuns que podem sintonizar-se e produzir consequências. Não é que não existe, mas não existe por conta do ritual, não existe por conta do talismã, não existe por conta do objeto. Pessoas podem impregnar um objeto com as suas forças magnéticas, com seus pensamentos, com seus fluidos. Mas isso não significa que é o objeto em si que detém o poder, e sim a força que se colocou no objeto por meio da vontade, do pensamento, que pode, então, ter alguma influência sobre as pessoas. Item A. Mas alguns espíritos não têm, por vezes, ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? Resposta: efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Então existem espíritos que querem que os médiuns recitem fórmulas específicas, realizem rituais específicos, pratiquem a chamada conjuração. Mas os espíritos superiores nos informam que esses espíritos estão rindo dos médiuns que realizam essas práticas, rindo porque sabem que é o pensamento e não a fórmula dita numa língua estranha que fará que eles tenham poder sobre outros espíritos. Pergunta 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Percebam que, por meio dessa pergunta, Kardec resume o que de fato existe e o que eu disse agora há pouco. O poder não está no talismã, no objeto, mas sim no pensamento e na vontade de quem está usando desse objeto. Às vezes, de forma a auxiliá-lo para concentrar-se melhor. Por isso que nós falamos que o objeto pode servir de instrumento para que a pessoa se concentre, para que a pessoa direcione o seu pensamento. Então não é que não exista, repito, mas a força está no pensamento da pessoa. A resposta dos espíritos, portanto, é a seguinte: é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Como falamos, é o pensamento, é a sintonia que atrai espíritos bons ou espíritos inferiores. Ora, raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Vejam que eles estão informando que quem acredita apenas no ritual, nas palavras e nas fórmulas, de maneira a tentar influenciar o mundo espiritual, é alguém que pede coisas materiais e se preocupa mais com o plano físico do que com o plano moral, com o plano espiritual. Porque quem crê nessa prática está mais próximo da inferioridade, na fraqueza de ideias que acabam atraindo espíritos imperfeitos e zombadores, zombeteiros. Pergunta número 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Resposta dos espíritos superiores.
Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam o poder magnético ou a segunda vista, ou seja, são médiuns ou pessoas que usam do magnetismo para o bem. Então, como fazem coisas que não são compreendidas, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos cientistas não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então, feiticeiro, para os espíritos superiores, são pessoas que são dotadas de faculdades que podem parecer maravilhosas ou que realizam coisas sobrenaturais, mas que, na verdade, apenas manipulam as leis naturais. Não há nada de sobrenatural. Da mesma forma que médicos, muitas vezes, e cientistas são considerados milagreiros ou feiticeiros, quando na verdade detêm um conhecimento que a maioria das pessoas não detém. Kardec então comenta: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Isso acontece até hoje. As pessoas pegam as consequências do magnetismo e do espiritismo e somam as suas fantasias e superstições, contando histórias maravilhosas e que assustam as pessoas, quando na verdade se tratam de fenômenos naturais e que não tem nada de exagero. As pessoas que costumam exagerar quando comentam esses fenômenos. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, magnetismo e espiritismo, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Vejam que Kardec diz que precisamos estudar. Conhecer de forma lúcida o magnetismo e o espiritismo afasta a superstição, afasta o maravilhoso, o fantástico, ou aquilo que infringe as leis naturais, demonstrando que se trata de uma lei natural explorada por pessoas que estudam e que manipulam os fluidos, a vontade, o magnetismo para o bem. Pergunta 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Será que existe a mediunidade de cura? Resposta: o poder magnético pode chegar até aí quando secundado pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os espíritos bons lhe vêm em auxílio. Olha que importante essa resposta. Dela podemos colher duas lições. Primeiro, para a mediunidade de cura ser possível, é preciso que tenha poder magnético, ou seja, poder do próprio médium, da própria pessoa, somada à pureza de sentimento. E terceiro ponto, assistência dos espíritos bons. Então, para a cura se realizar, é preciso somar esses três fatores: poder magnético do médium, ele vem com um depósito de fluidos que lhe permite doar esse fluido para reconstituir um órgão ou eliminar uma doença em alguém, somado à pureza de sentimento, à vontade de fazer o bem, à boa fé, à bondade do coração da pessoa que quer fazer o bem, e terceiro, os espíritos bons, que vêm potencializar esse poder. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas, pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Novamente, os espíritos ressaltam que muito do que acontece é natural e simples, mas as pessoas, com suas superstições, aumentam. Pessoas crédulas ou entusiastas. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Tomar cuidado, portanto, com os falsos profetas, com os pais de santo, com os líderes espirituais,
com os dirigentes espíritas que prometem coisas, pedindo recompensas ou se colocando como verdadeiros magos poderosos, pessoas que precisam ser endeusadas ou colocadas num pedestal. Cuidado com esses falsos profetas. Quem faz o bem, faz pelo bem, faz sem esperar qualquer recompensa. Não pede valor material, não pede objetos, não pede nenhum ritual pago para fazer o bem. Cuidado com essas pessoas. Falamos dos chamados feiticeiros, dos talismãs, e agora vamos falar das bênçãos e maldições. Pergunta 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? É uma pergunta parecida com as anteriores, perguntando se há poder de feitiçaria, porque lançar uma maldição em alguém é como também fosse a atuação de um feiticeiro. Mas vamos ver a resposta. Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna quem a profere. Olha só. Maldição injusta induz a culpa, induz a responsabilidade de quem lança. Isso significa que existe a maldição justa, ou seja, alguém que sofreu algo injusto, algo violento, sofreu uma perda em que se considera injusto, injustiçado, e com isso amaldiçoa o outro. Pode ter poder essa maldição se quem fez o mal agiu, portanto, sem observar a lei de caridade, a lei de solidariedade, de fraternidade. Ai daquele que cometa o escândalo, apesar do escândalo ser necessário. Então, alguém que faz o mal está sujeito a sofrer aí uma maldição de alguém que sofreu na mão dessa pessoa. Vamos continuar. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Então existe um poder do pensamento em que a pessoa com ódio, com raiva, pode exercer influência, inclusive na matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Então vejam, como eu disse agora há pouco, se a pessoa usou do seu livre-arbítrio para fazer o mal, ela está se colocando numa situação de receber algo de ruim da sua vítima. Uma maldição, por exemplo. Não é poder de feitiçaria, não é nada fantástico ou fora das leis naturais. Ocorre quando Deus permite que essa pessoa que fez o mal sofra as consequências imediatas. Então, a pessoa que foi vítima dela pode lançar uma maldição ali no seu ódio e essa maldição pegar, entre aspas, porque a pessoa vai receber uma carga energética de ódio, de raiva, e Deus permite que momentaneamente essa maldição tenha influência sobre a pessoa porque ela usou do seu livre-arbítrio para o mal. Ela se colocou numa situação de sintonizar com o mal e com isso sofre as consequências. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Então, como eu acabei de falar, quem faz o mal recebe a maldição das suas vítimas. Quando a vítima lança ali com raiva uma palavra, um pensamento contrário ao bem-estar daquela pessoa. Porque quem sofre o mal geralmente desconta, geralmente não oferece a outra face. E quem faz o bem recebe a bênção, o agradecimento de quem recebeu a ajuda. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e nunca favorece o abençoado, senão quando merecedor de sua proteção. Olha que final de resposta. A providência divina permite que o mal sofra as consequências das suas ações, recebendo, por exemplo, maldições. As maldições, porém, não vêm de Deus, vêm das suas vítimas, das pessoas que reagem ao mal sofrido, e Deus permite que isso aconteça.
Da mesma forma que as bênçãos só vêm para quem merece, para quem sintonizou com o bem, para quem fez o bem e vai colher essas bênçãos, seja da pessoa que lançou a bênção, seja da própria providência. Iremos encerrar o estudo de hoje porque finalizamos o capítulo 9. Entraremos no capítulo 10 a partir do próximo estudo. As lições de hoje, no entanto, foram valiosas, especialmente em relação aos rituais, aos talismãs, aos feiticeiros, às bênçãos e às maldições. Aprendemos que a verdadeira força está no poder magnético e no pensamento, e que os objetos, os talismãs, as formas que as pessoas agem para lançar as suas intenções não têm tanta importância. O que realmente vale é a intenção da pessoa, o pensamento dela, o espírito que ela está atraindo quando escolhe fazer o bem ou o mal. Aprendemos também que quando a pessoa escolhe o mal, ela irá colher as consequências disso, sintonizando com espíritos que irão exigir recompensas, exigir que elas realizem rituais ou profiram fórmulas ridículas que vão colocá-las numa situação vexatória, enquanto que aquele que sintoniza com o bem receberá as bênçãos das pessoas a que ele sintonizou. Que possamos continuar aprendendo com o Livro dos Espíritos, iniciando a partir do próximo estudo o capítulo 10. Agradecendo a todos que nos acompanham e pedindo a Cristo Jesus que abençoe a cada um, que envolva aqueles que precisam ouvir a palavra, que envolvam aqueles que precisam estudar, se arrepender das suas atitudes e trilhar um novo caminho em suas existências. Peço que cada um dos ouvintes seja abençoado por Ti, Senhor, recebendo a Tua visita, a visita dos espíritos superiores, a visita dos espíritos responsáveis pela divulgação da doutrina e por despertar os corações que estão adormecidos. Peço que Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso modelo e guia, continue a abençoar toda a humanidade, toda a terra, nos guiando os passos, enviando os seus emissários, especialmente aqueles vinculados às religiões, à doutrina espírita libertadora e a todos que irão contribuir com a transição planetária. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo e rogamos que todos que buscam o conteúdo espírita possam compreender, possam aprender e sentir a presença de Deus também em suas casas, especialmente na casa mental. Graças damos ao nosso mestre amigo e que possamos a cada dia vencer nossas más tendências, nossas más inclinações e buscar praticar tudo aquilo que aprendemos nos estudos. Muito obrigado, amigo Jesus, e que Maria Santíssima nos abençoe a todos, libertando-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.